Oi, crianças! Vocês estão preparados para ouvir a última parte da história missionária do Madugu? Mas antes da história, que tal a gente ir para a resposta do desafio? Eu fiz 2 desafios na quarta parte da história. E o primeiro dele, a tia falou que ia ser bem difícil, complicado, né? A gente tinha que descobrir quais eram os 5 pontos, os 5 pilares, as 5 regras do islamismo. Você lembra na história do Madugu, que o Madugu era muçulmano, ele e toda a sua família? Vocês se lembram? E toda a aldeia? Vocês se lembram que a tia contou que no islamismo existem regras que eles precisam cumprir para alcançar a salvação? São exatamente essas 5 regras que você pesquisou, que a tia vai explicar para vocês agora, antes da gente entrar na história, na última parte da história do Madugu. Então vamos lá. O primeiro pilar, a primeira regra que os muçulmanos devem cumprir para alcançar a salvação é o Shahad. O Shahad é a profissão de fé dos muçulmanos, que se reduzem em apenas uma frase. Essa frase é repetida várias e várias vezes no dia, milhões e milhões de vezes durante toda a vida do muçulmano. Essa frase diz o seguinte em português: não há divindade além de Allah. Allah é Deus. E Mohammed é o mensageiro de Allah. Mohammed é o profeta, o homem que, segundo o Corão, recebeu uma visita do anjo Gabriel e o anjo Gabriel entregou para ele, então, a revelação, uma nova revelação vinda da parte de Deus. Por isso, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Mohammed é como um homem santo. Para eles, é o profeta que eles acreditam ter visto e recebido uma mensagem da parte de Deus. Então, essa é a profissão de fé, é o que eles repetem constantemente, o Shahad, que não há outro Deus, não há outra divindade além de Allah. Durante todo o dia, já vamos entrar no segundo pilar, durante todo o dia, essa frase é repetida em árabe. Aqui na minha vizinhança, perto da minha casa, existem 2 mesquitas. Mesquitas são as igrejas dos muçulmanos. Tem uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo. E no segundo pilar, a segunda regra do islamismo, está o zakat. Essas 5 orações são feitas no horário certo, existe um horário marcado para cada uma dessas orações. O primeiro momento de oração é antes do sol nascer, por volta de 5, 5 e meia da madrugada. Então essas mesquitas perto da minha casa ligam o alto-falante e começam a proferir, a falar aquela profissão de fé deles, o Shahad, para chamar, para acordar os muçulmanos, os seus fiéis, para que eles possam naquele momento então fazer a primeira oração. Esse momento de oração segue alguns rituais. Eles devem usar um tapete específico que não é usado para mais nada, apenas para as orações. Esse tapete deve ser colocado na direção da cidade de Meca, que é a cidade santa dos muçulmanos. Então, eles colocam o tapete na direção de Meca, eles precisam estar totalmente limpos, então eles fazem toda a sua higienização antes da oração, lavam o rosto, a mão, eles têm que estar limpo, a roupa tem que estar totalmente limpa, perfeita, para que eles possam então fazer as suas orações. Então, às 5, 5 e meia da manhã, antes do sol nascer, eles fazem a primeira oração. A oração islâmica não é como a nossa oração, onde nós temos liberdade de falar o que vem no nosso coração, de abrir o nosso coração para Deus, de falar dos nossos problemas, de agradecer as coisas que Ele nos dá, de fazer pedidos de oração por outras pessoas. Eles fazem uma reza, uma oração decorada, todas as 5 orações. Então, eles fazem o primeiro momento de oração antes do sol se pôr. Depois, o segundo momento é exatamente ao meio-dia, onde o sol está no centro
porque todo o calendário de horário deles segue o sol e a lua. Então, começa antes do sol se pôr, ao meio-dia, quando o sol encontra o seu ponto mais alto, por volta de 3, 4 até 5 horas da tarde. Por fim, antes do sol se pôr e quando o sol se põe totalmente, que é a noite, que pode ser de 7 até meia-noite, mas não pode passar da meia-noite. Então, e a mesquita, em cada um desses horários, ela solta o alto-falante para lembrar os seus fiéis que é momento deles pararem tudo, se ajoelharem e fazerem as suas orações para Alá. E eles seguem fielmente essas orações. Na sexta-feira é o dia santo deles, é como se fosse o nosso domingo. Então, na sexta-feira, todas as pessoas se dirigem até a mesquita. E somente os homens entram dentro da mesquita, da igreja. As mulheres ficam para o lado de fora, existe uma varanda grande, elas ficam do lado de fora, cada um leva o seu tapetinho e quando bate, né, o horário certinho, todos se inclinam, se ajoelham, colocam o seu rosto no chão e fazem então as suas orações, o salá. A terceira regra, o terceiro pilar do islamismo é o zakat. O zakat é a doação de esmola. Todo muçulmano, um dos pontos que ele deve cumprir para alcançar a salvação é doar, é dar esmolas. Ele deve doar 2,5, 2,5 do seu salário total, da renda total que ele recebe aos mais necessitados. Aqui é muito comum as crianças estarem nas ruas pedindo esmolas, os idosos estarem nas ruas pedindo esmolas de casa em casa, porque é um hábito, é comum eles darem as esmolas, como não porque eles têm compaixão pelos necessitados, mas porque através da doação daquele recurso ou de alimento, eles estão trabalhando, construindo o seu próprio caminho. A quarta regra, o quarto pilar do islamismo é a observância do jejum do Ramadã. O jejum do Ramadã é um período de 40 dias, de 30 a 40 dias, depende também do calendário lunar, quando a lua desponta até ela trocar de fase, eles fazem então um jejum, onde eles não podem comer nada durante todo o dia, não bebem água, nem a própria saliva eles podem engolir. Então eles ficam cuspindo o tempo todo, é muito nojento. E eles só podem comer no horário da primeira oração, que é 5 horas da madrugada. Então, um período que eles ficam muito cansados, estressados, porque não podem comer, trabalham normalmente, dormem pouco, porque tem que, especialmente as mulheres, porque tem que acordar de madrugada para poder cozinhar. E quando eles sentam para comer, eles comem um mundo. Eles se empanturram, pecam de tanto comer para poder aguentar o dia inteiro naquele jejum durante tantos dias, de 30 a 40 dias. Todo muçulmano, as crianças não precisam cumprir, pelo menos aqui em Guiné-Bissau, as crianças não precisam cumprir o Ramadã tão rigorosamente, mas a partir da adolescência, então, eles devem observar o Ramadã, fazer o jejum durante todo o dia, sem comer, sem beber e não pode engolir nem a própria saliva. Eles entendem que esse momento, esse período de jejum é um período de purificação. Eles estão se purificando, pagando pelos seus próprios pecados. Esse sacrifício que eles estão fazendo é para que o sacrifício seja o suficiente para pagar os pecados que eles cometeram durante todo o ano. Esse período do Ramadã, de oração, eles têm uma festa chamada Tabasqui. No Tabasqui, todas as famílias têm que pegar um cordeiro, uma cabra, um carneiro e matar, derramar o sangue dele no quintal de casa. Depois eles pegam aquele animal, cozinham e comem e fazem uma grande festa. Mas aquele derramamento de sangue
é a expiação, é a conclusão do sacrifício que eles fizeram no jejum. Então aquele animal inocente morre por eles e então eles estão purificados de todos os seus pecados e podem começar um novo ano com a vida tranquila. Eles não precisam viver em santidade, eles precisam apenas observar as 5 orações diárias. E a última, a quinta lei, a quinta regra, o quinto pilar do islamismo é que pelo menos um membro da família deve viajar e conhecer a cidade santa, Meca. Quando esse um membro da família consegue ir até a cidade santa, ele alcança a salvação para todos os outros. Então, mesmo aqui num lugar miserável, cheio de necessidade, todas as famílias se esforçam muito, juntam dinheiro a vida toda, para que pelo menos um membro da família consiga conhecer a cidade santa e alcance a salvação para todos eles. Então, gente, esses são os 5 pilares do islamismo, as 5 crenças, as 5 ações, obras que eles praticam, que se esforçam em cumprir para que eles alcancem a salvação. A nossa salvação nós sabemos que está em Cristo Jesus. Não há nada que a gente faça para alcançar a salvação, senão crer nele. E uma vez que nós cremos em Jesus, nós amamos a Deus, nós vivemos em santidade. Cristo fez o sacrifício perfeito por nós. Nós não precisamos sacrificar mais nada. O único sacrifício que nós devemos fazer é de abandonar a vontade carnal de viver em pecado e buscar a santidade através do poder que o Espírito Santo nos dá. Não é verdade? Então, gente, esse é o nosso último desafio. E agora, vocês estão craques, hein? Conhecendo muita coisa sobre. E o último desafio, que a tia falou que era molezinha de bebê, é realmente muito fácil. A tia cantou uma música em crioulo, um louvor em crioulo, para vocês adivinharem qual era em português. Quem conseguiu? Adivinhou? Ah, esse mesmo. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. E assim, o Madugu, vocês se lembram da história? Quando ele saiu da casa dos missionários, todo corajoso, feliz com a nova vida que ele tinha com Jesus, ele estava disposto a andar bem pertinho de Jesus. E o que ele mais queria era chegar em casa e poder contar para os irmãozinhos dele que ele tanto amava, o que ele tinha aprendido a respeito de Deus e do seu filho Jesus. Mas vocês lembram que no caminho ele começou a ficar com medo de falar de Jesus, com medo da mensagem dele não ser aceita, porque toda a família dele era islâmica. E quando ele chegou em casa, o que ele fez? Ele escondeu o livrinho que ele tinha ganhado do missionário, o livrinho sem palavras, que seria o instrumento que ele usaria para falar do evangelho para os irmãos. Só que os irmãos, muito espertinhos, muito curiosos, viram que ele estava escondendo alguma coisa debaixo do colchãozinho dele. Então, quando o Madugu voltou, teve um tempo com a família, contou para a mãe como tinha sido, contou para o pai como ele tinha sido bem tratado, bem cuidado pelos missionários. O machucadinho dele já estava curado. O pai ficou feliz em ver que o filho dele estava bem. A mãe ficou muito feliz, mais ainda, de ver que ele estava todo feliz, sapeca, correndo para lá e para cá. E no final do dia, os irmãozinhos falaram: Madugu, eu vi que você escondeu alguma coisa lá no quarto. Vai lá mostrar pra gente. Vamos pra você mostrar o que é. E então, eles entraram no quarto. E o Madugu mostrou então para eles aquele livro colorido. E no mesmo mistério que o missionário fez, o Madugu também fez. Gente, esse livro é um livro muito especial. Ele conta uma história linda através das cores, ele não tem nenhuma palavra. Vocês querem descobrir, querem ouvir qual é a história que existe dentro desse livro? Os irmãozinhos, muito curiosos,
nunca tinham visto um livro, muito menos um livro sem palavras, que tem uma história através das cores. Falaram, é claro que nós queremos ouvir. E então Madugu, sem temor e com o poder dado pelo Espírito Santo, contou aos irmãos todo o plano de salvação através do livro Sem Palavras. E os irmãos ficaram muito impressionados, muito felizes. E eles falaram, Madugu, nós também queremos receber esse Jesus que você recebeu. Nós queremos andar com ele como você está andando. E o Madugu ficou muito feliz. Agradeceu a Deus porque os irmãozinhos, Deus tinha aberto os olhos deles para que eles também acreditassem em Jesus e tivessem a mesma fé que o Madugu. Quando o Madugu ficou um momento sozinho, ele agradeceu a Deus. E Deus colocou no coração dele um desejo especial. Assim como o missionário tinha dado para ele aquele livro, o Madugu também deveria dividir aquele livro que ele tinha recebido com os irmãos. Mas ele tinha um livro só. E aquele livro era tão precioso para ele. Ele tinha tanto amor por aquele livro, era tão especial, mas ele sentiu realmente vindo de Deus o desejo de compartilhar o livro Sem Palavras. Então o Madugu foi até um toco, se ajoelhou, agradeceu a Deus pela salvação que ele tinha recebido em Jesus e porque os seus irmãozinhos também tinham crido e recebido a salvação em Jesus. Ele pegou uma faca, pegou o livro e fez a coisa talvez mais difícil da vida dele. Ele dividiu o livro que ele tinha tanto amor, dividiu em 2 partes e depois dividiu em 4 partes. E cada um deles tiveram então uma parte do livro Sem Palavras, um pequeno livrinho de 100 palavras. E cada um deles assumiu o compromisso de contar para outra pessoa, para outra criança, para outro amiguinho, a história do livro Sem Palavras, o plano de salvação, levando Jesus a outras crianças. O Madugu multiplicou a palavra que ele tinha recebido e os irmãozinhos também tinham a missão de multiplicar a palavra que eles tinham recebido. E você, criança, que tem Jesus como seu Salvador, você também tem a missão de multiplicar a palavra que você recebeu, de contar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para o seu pai, para a sua avó, para o seu tio, enfim, para todos aqueles que não creem em Cristo Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você pode usar o livro Sem Palavras, ou mesmo sem o livro Sem Palavras, você pode contar a respeito do amor de Jesus para as pessoas que você conhece e fazer como Madugu, ser um missionário, falar de Jesus sem medo, sem vergonha, sem se preocupar com o que vai acontecer, sendo apenas fiel e obediente a Deus. Jesus disse antes de subir aos céus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Saímos do Brasil, atravessamos o oceano, viemos viver em outro continente, em outro meio, de outra cultura, de outra língua, para sermos missionários, para sermos testemunhas de Jesus, contando do amor de Deus para outras crianças. Você não precisa atravessar o oceano, viver em outro continente para fazer isso. Você pode fazer onde você está. Seja um missionário. Conte de Jesus para os teus amigos, para aqueles que não conhecem sobre Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. A alegria que você tem em ter Jesus na sua vida, compartilhe para outra pessoa. Seja um missionário. Crianças, foi uma grande alegria contar essa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a vida do Madugu seja uma inspiração para você ser um missionáriozinho, tá bom? Um grande abraço, um beijão da tia Fá e até a próxima história missionária. Tchau, tchau!